Fala pessoal, vamos para a próxima questão. Então era a questão 19, ela é bem mecânicazinha, bem chatinha, mas é importante a gente estar treinado nessas coisas aqui. Então vamos lá, faça as seguintes transformações. Então ele quer que você converta unidades de medida de comprimento. Para quem já decorou a tabelinha vai ser fácil, mas eu vou fazer uma revisãozinha rapidinho antes da gente resolver, para quem ainda está com um pouquinho de dúvida. Então a gente tem aquela famosa escala de conversão que a gente vai ter lá metros no meio, aí que vai ter decímetro, centímetro, milímetro. Aqui a gente vai ter decâmetro, hectômetro e o quilômetro. E a gente vai convertendo, essas unidades aqui por fatores de multiplicação. Então, por exemplo, se eu quero converter de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000, até pelo próprio prefixo aqui, Como a gente tem o quilômetro, o prefixo aqui quilo, 10 à terceira, então fica 1000 vezes o metro. E a gente vai convertendo. A questão é, como que eu converto qualquer unidade aqui de comprimento, Qual que é os fatores aqui de conversão para a gente já ter isso deduzido e na hora que precisar a gente só visualizar a tabelinha lá, já deduzindo e aí ficar um negócio mais automático. Então aqui, por definição, a gente já sabe que 1 quilômetro, então vou guardar aqui nessa tabela, a gente vai preencher ela já, deixar ela aqui. Então a gente sabe que 1 quilômetro são 1000 metros, certo? Ou seja, eu peguei o metro e multipliquei por 1000. Então eu estou vindo do quilômetro para o metro, estou multiplicando por 1000. Beleza, 1000. Certo? Outra coisa que a gente sabe, se a gente usar a mesma lógica, é que é o hectômetro e o decâmetro. Então a gente sabe que um hectômetro vão ser 100 metros. Então daqui para cá a gente multiplicou por 100. E um decâmetro vão ser 10 metros. Então daqui para cá, então do decâmetro para o metro, se a gente quiser fazer nesse sentido, a gente multiplica por 10. Beleza? Vamos pensar só nos múltiplos agora. Mas se eu tiver qualquer uma conversão aqui intermediária, se eu quiser multiplicar, por exemplo, quiser dividir, converter de hectômetro para decâmetro, eu vou multiplicar por quanto? E assim por diante, para as outras unidades. Então, de quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro e de decâmetro para metro, a gente já sabe que é 10, mas e assim por diante, para as outras unidades. Então, a gente vai ter um fator de conversão padrão, que a gente pode deduzir, e pensar ele de uma maneira bem tranquila. Se você tem que, se a gente quiser, por exemplo, de quilômetro para hectômetro, a gente quer descobrir por quanto que a gente tem que multiplicar. Então a gente sabe que 1 quilômetro são os 1000 metros. Só que a gente pode reescrever esse 1000 da seguinte forma, 10 vezes 100. 10 vezes 100 metros também é a mesma coisa que eu escrever dessa forma aqui. Só que os 100 metros a gente sabe que é o hectômetro, a definição de hectômetro, que a gente escreveu ela aqui. Então, 1 quilômetro ele é igual a 10 vezes o hectômetro. Ou seja, 1 quilômetro nada mais é que 10 hectômetros. Ou seja, o fator de multiplicação de conversão aqui vai ser o quê? 10. Então, se eu tiver de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar
por 10. A gente fez para 1 km, mas se eu tivesse qualquer outro valor, né, 4,5 km, eu vou multiplicar por 10. Porque fazendo lá a mesma proporção, vocês vão perceber que sempre você vai multiplicar por 10 quando você quer ir de quilômetro para hectômetro. Bem, e fazendo essa mesma lógica, eu não vou fazer para todos para a gente não perder muito tempo e ir direto resolvendo as questões, que é mais para a gente dar uma revisada. Quando a gente seguir nesse sentido, a gente vai encontrar sempre essa proporção. Né? Cada unidade aqui vizinha, a gente vai multiplicar por 10. Então, de quilômetro para decâmetro, a gente multiplica por 10. De decâmetro para metro, a gente já viu, né? Mas multiplica por 10. De metro para decímetro, a gente vai multiplicar por 10. E assim por diante. Né? De centímetro para milímetro, a gente multiplica por 10 também. Então, deixa eu só... E se a gente quiser fazer o caminho inverso, né? Então agora eu quero voltar, só você pensar, a operação que, vamos dizer assim, desfaz a multiplicação, vai ser a divisão. Então, voltando nas unidades, a gente vai dividir. Você pode fazer a mesma proporção, né? Por exemplo, aqui é o que a gente fez. 1 quilômetro, a gente descobriu que são 10 hectômetros, certo? Então, se eu quiser agora fazer o contrário, eu quero saber um valor X em hectômetro que eu tenho, né? Então, vou botar aqui hectômetro, vou botar assim, um valor em hectômetro que eu tenho. E eu quero saber quantos quilômetros, né? X quilômetros isso aqui vai dar. Então, fazendo essa proporção, que vai virar essa equação aqui, né? Você vai ver que o seu valor em quilômetro, né? X quilômetros aqui, isolando o quilômetro, que é o que a gente quer saber. Então, X quilômetros, né? Multiplicando aqui dos dois lados, manipulando essa equação, né? Então, você vai, por exemplo, multiplicar pelo seu hectômetro dos dois lados, depois você vai multiplicar por X também, né? Porque vai cortar aqui. E vai ser multiplicar por X dos dois lados também, então vai surgir esse X aqui. Esse X aqui vai cortar e ele vai aparecer aqui, né? X quilômetros. E etc, né? Manipulando de forma mais simples. É aquilo lá, né? Que a gente fala, passa para cá dividindo, passa para lá multiplicando. Fazendo isso, a gente vai isolar o X e vai ver que, né, o X quilômetros, e vai ver que o nosso X ele vai ser o hectômetro dividido por 10. Então, de fato, quando você quer fazer o caminho inverso, né? Então, eu vim de quilômetro para hectômetro, quando eu quero voltar, eu divido por 10. E assim para todas as outras unidades. Eu não vou fazer todas. Aconselho que façam, né? Na hora que vocês estiverem estudando, deduzam tudo, tá, pessoal? Assim que deve ser deduzido. Porque isso ajuda vocês a memorizar até. Claro que com o tempo isso aqui vai ficar automático. Né? Na hora que você tiver que converter, você já vai lembrar da tabelinha lá e multiplica, divide. E uma forma disso ficar automático, você não decorar daquela maneira chata, quilômetro para hectômetro, multiplica, divide, e tá, né? De maneira muito chata, muito mecânica, é você deduzir mesmo. Então, você deduz 1, 2, 3, 4 vezes. Além de você entender o processo, você acaba memorizando, né? Beleza, então a gente montou a nossa tabelinha de conversões. E você vê que realmente ela funciona porque o quilômetro, se você multiplicar por 10, veio para hectômetro, multipliquei de novo decâmetro, multipliquei de novo metro. E aí chega justamente nisso aqui, né? Que você multiplicou por 10 3 vezes, virou, né, 1000. Então, quilômetro são 1000 metros. Então, está funcionando, ela está correta. Então, vou apagar isso aqui para a gente ficar só com a nossa tabela, que é o que a gente vai precisar por enquanto. Então, na letra A, tá? Indo de fato agora resolver as questões, para quem já está familiarizado, né? Vou botar
os capítulos, né, no vídeo, então a pessoa pode pular já, para quem já está familiarizado. Mas para quem ainda está com dúvida, é bom deduzir isso aqui. Então vamos lá, letra A, ele quer de centímetro em milímetro. Então, pelo que a gente viu aqui, né, quando a gente quer ir de centímetro para milímetro, a gente... milímetro não, perdão, metro, né? Ele quer ir de centímetro para metro, na verdade. Li errado, então é de centímetro. Ele quer ir de centímetro que está aqui para metro que está aqui. Então ele vai dividir por 10 duas vezes, né? Então vai dividir por 10, depois por 10 de novo. Isso é a mesma coisa que você dividir por 100. Porque você vai pegar 1 e vai multiplicar por 1 sobre 10. Né? 1 sobre 10 é você dividir por 10. E você vai fazer isso duas vezes. Certo? E aí isso aqui vai dar o quê? 1 sobre 100. Que você pode escrever como sendo 1 sobre 10 ao quadrado. E pela propriedade potência você pode escrever como 10 a menos 2 metros. E por que eu fiz assim? Para vocês perceberem o seguinte. Quando a gente tem nossa unidade aqui com o prefixo e a gente quer transformar ela na unidade padrão, você nem precisa fazer todo esse caminho. Eu fiz para vocês perceberem que tem um caminho mais fácil. O próprio prefixo cent, que é o Czinho aqui, ele é o 10 a menos 2. Então, é só você substituir. Então, 1 centímetro é a mesma coisa que 1 vezes o C, é o 10 a menos 2, que é o prefixo cent, que a gente viu lá no início, né, os prefixos. Então, já conectando aqui para a gente usar, né, conhecimento. Então, vai ser o 10 a menos 2 vezes o metro. E aí, organizando, fica 10 a menos 2 metros. A gente pode escrever isso. Né? É uma forma mais simples, mais direta de você perceber. Mas qual que é o ideal? Você saber o todo. Né? Lógico, pra você ganhar tempo, já sei que isso aqui é o prefixo 10 a menos 2, ele quer transformar na unidade padrão. Então vai ser 10 a menos 2 metros. Tá? Essa é a nossa primeira conversão. Então indo para a letra B agora, e aí você tem que tomar um cuidado, porque na letra B ele quer do metro em centímetro. E aí você não pode usar essa mesma lógica. Por quê? Se a gente perceber na nossa tabelinha aqui, ó, do metro para o centímetro, você faz o quê? Você multiplica por 10, depois multiplica por 10 de novo. Ou seja, você vai multiplicar por 100. Isso quer dizer que 1 metro são 100, né, ou 10 ao quadrado, centímetros. Certo? Então, esse macete, vamos dizer assim, né, ele vale quando você tem um submúltiplo ou um múltiplo também, e você quer transformar ele na unidade padrão. Agora, quando você tem essa unidade padrão e quer transformar ela no seu múltiplo ou submúltiplo, no caso aqui é um submúltiplo, né, que é um centímetro, vai ser o contrário, né? Você quer 10 a menos 2, então você sabe que vai ficar, na verdade, positivo. E aí, para confirmar, você olha a sua tabela, né? Você vê, eu estou indo de metro para centímetro, então eu multiplico por 100 duas vezes. Tá? De novo, isso aqui vai ficar automático, pessoal. Conforme você for fazer isso muitas vezes, vai ficar automático. No começo, deduza, né? Eu aconselho você deduzir isso aqui. Faz as proporções bonitinho, como é que converte, né? Quais são as regrinhas de 3 lá, as proporções, eu multiplico por 10, divido por 10, né, os prefixos. Conforme você for fazendo isso, vai ficando automático. Mas não é aquele automático que você só decorou e você não entendeu o porquê, né, ou de onde vem as coisas. É um automático que você consegue voltar, né, e demonstrar o funcionamento de tudo. Bem, então continuando. Na letra C você tem 1 metro em decímetro.
Então, as próximas agora eu vou fazer mais direto, porque a ideia é basicamente a mesma. Então, 1 metro em decímetro, você vai olhar lá, né? Vai multiplicar por 10. Vai multiplicar por 10. Então, 1 metro em decímetro nada mais é que 10 decímetros. Essa é a nossa resposta. Letra E. Então, na letra E, ele quer 1 quilômetro. Ele quer 1 quilômetro em metro. Então, quilômetro em metro, mesma coisa. Aqui você tem o seu múltiplo, você quer transformar na unidade padrão. Pode tanto olhar lá a tabela, como ver aqui o prefixo. Você tem o prefixo quilo, que é 10 à terceira. Então, isso aqui fica 10 à terceira metros. Depois, ele quer o contrário, certo? Metros em quilômetros. Então, a letra F, ele quer metros. Ele quer metros. Ele quer metros, 1 metro em quilômetro. E vai ser o contrário, né, do anterior. Vai ficar 10 a menos 3. Você vai dividir por 1000 dessa vez. Né? Se a gente olhar lá na nossa escala. De fato, né, se dividir por 10, depois por 10, depois por 10 de novo. Que é a mesma lógica que a gente usou nessa primeira aqui. Você dividiu por 100, só que agora a gente vai usar, né, vai dividir por 1000. A G. Na G ele quer 1 megametro em metro. Então, lembrando lá dos prefixos, por isso que lembrar dos prefixos é importante, porque agora ele quer 1 megametro em metro. E aí aqui não está na nossa escala, né? Porque está mais para cá ainda. Aqui é 10 à terceira no máximo. Né? O mega ele já é o 10 à sexta. Mas a lógica é a mesma. Então mega vai ser, como ele quer dessa unidade para unidade padrão, vai ser o 10 à sexta metros. Que é 1 milhão, né? De 1 milhão, escala de milhão. A H é o giga. Então H, giga, escrever G branco, é o gigametro em metro. Aqui está relativamente tranquilo porque ele está sempre pedindo para a unidade padrão, né, do SI, que é o metro. Mas a gente viu que a gente consegue definir também para unidades ali intermediárias. Então aqui o gigametro, o giga também está mais ainda para lá, que já é o 10 à nona. Deixa eu só arrumar aqui. 10 à sexta. E o giga é o prefixo 10 à nona metros. Beleza. Então a H, a letra I agora, 1 metro em milímetro. Eu vou fazer aqui no cantinho, tá, pessoal? Já está acabando. Então eu vou continuar aqui, ó. Então, letra I, ele quer 1 metro em milímetros. Né? Se você não lembrar, só olhar aqui, né? Você vai multiplicar por 10 3 vezes. Então, é você fazer 10 à terceira milímetros. Se não lembrar da tabela, vê o prefixo. O milímetro é o 10 a menos 3. Só que você não quer do submúltiplo para a unidade padrão. Você quer da unidade padrão para o submúltiplo. Então, aqui vai ser, você vai multiplicar por 10 a terceira, o contrário do prefixo. Mas, beleza. Então, para ficar padrão, aqui vai ficar 10 a terceira milímetros. Então, a J agora, J, ele quer o contrário agora, ele quer 1 milímetro em metros. Aí sim, a gente vai fazer o que eu acabei de falar em metros. Então a gente já sabe que vai ficar 10 a menos 3
metros, né? Até por conta do prefixo mili, que é 10 a menos 3. JK, AK ele quer micro, vai ser o micro, né? Então ele tem 1 micrometro em metro. Mesma coisa, só lembrar do prefixo que o micro é o 10 a menos 6. Na nossa escala, ele estaria mais para cá ainda, né? Estaria além do milímetro. Mas a lógica é a mesma, você dividiria, quer dizer, aqui você multiplicaria por 10 a sexta, né? Até chegar lá. Do metro, né? Saindo do metro até o micro. Mas aquele que é do micro até o metro, então é só você lembrar do prefixo, que é 10 a menos 6. Então fica 10 a menos 6 metros. Você só substituir aqui o prefixo. O nano, agora a letra L é o nano. L. Então L, ele quer 1 nanômetro em metro. Então 1 nanômetro em metro. Mesma coisa, lembra lá do prefixo nano, que a gente fez algumas questões, que é o 10 a menos 9 metros. Já é a conversão. O pico metro em metro, pico lembra que é o 10 a menos 12. Então, KLM, então picômetro em metro. Você vai lembrar que o pico é o 10 a menos 12 metros. E isso já tem a conversão. E o N, ele quer essa aqui que a gente chama de angstrom, que já é na unidade aí na escala atômica. E é só você lembrar que um angstrom em metros é o 10 a menos 10 metros. Beleza, pessoal? Então é uma questão bem, né, repetitiva e tal. Mas ela é importante, porque isso aqui tem que estar automático. Né? Tem que estar automático aí em vocês e tal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Essa foi a questão 19. Se você gostou, se te ajudou, deixa o like e se inscreve também, compartilha para o canal crescer. E a gente se vê na questão 19, não, na questão 20.